Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato, estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de sinais vitais. Como eu falei, ela é uma aula bem grande, bem densa. Eu espero que vocês tenham praticado bastante a primeira aula, que foi sobre pulso, respiração, temperatura. Vocês devem ter praticado bastante em vocês mesmos e em algum familiar de vocês, alguém que esteja aí na sua residência, ou até mesmo com aquele paciente que você já esteja cuidando e agora você vai estar dando uma atenção melhor nessa área, nessa prática de sinais vitais. Agora faltou a gente falar para vocês sobre a pressão arterial. Vamos falar um pouco sobre a pressão arterial, vamos falar a forma correta de aferir essa pressão arterial, qual é a técnica e vocês vão estar praticando ao final dessa aula. Quem não tem um aparelho de pressão ainda, eu recomendo que vocês adquiram. Agora, com relação ao aparelho de pressão, nós temos que saber que existem dois modelos principais no mercado. Um é o nosso aparelho manual e outro é o nosso aparelho digital. Com relação ao aparelho digital, eu não recomendo que vocês utilizem ele, pois a aferição, a medição da pressão com relação a ele, aqueles números que aparecem lá, não são os valores normais, não são os valores que você possa confiar. O ideal é que vocês comprem o aparelho manual para fazer a aferição da pressão, pois esse aparelho manual ele é passível de fazer a calibragem dele, enquanto o digital não tem como calibrar, então ele vai se descalibrando com o tempo e com o uso e os valores vão dando alterado. E já o manual é interessante vocês fazerem a calibração pelo menos uma vez por ano no aparelho. Lembrem sempre de fazer a calibração do aparelho. Vamos começar então a falar da pressão arterial? A pressão arterial vocês podem aferir e vão aferir ela de duas formas, em duas posições no paciente. Primeiro, o seu paciente pode estar deitado em uma posição, ele vai estar deitado, quando com relação a essa posição não tem muito o que falar. Agora, com relação à posição sentado, que é a maior parte das vezes que o paciente, vocês não vão estar na cama, o paciente tem que ter uma postura, uma posição correta para vocês fazerem essa aferição de pressão. E qual seria essa posição? A posição ele tem que estar sentado com os dois pés totalmente apoiados no chão. O joelho deles tem que estar flexionado com uma flexão de 90 graus, ou seja, os dois pés apoiados e o joelho fazendo uma flexão de 90 graus, ok? Caso não esteja assim, a pressão, cada inclinação para mais ou para menos, a pressão vai ser alterada. Então temos que ter esse cuidado. Ah, professor, o meu paciente, a perna dele está flutuando, não está encostando no chão. Beleza, desde que os pés estejam juntinhos, tudo bem. Aí o joelho flexionado em 90 graus vai ser a mesma coisa, mas o ideal é que quando todas as vezes que uma pessoa sente, ela coloca os dois pés encostados no chão, ok? Outra coisa que eu preciso saber é que as costas do meu paciente ele tem que estar com a coluna ereta, retinha. Não pode estar todo curvado, todo guenzo, caindo para um lado, caindo para o outro, jogadão lá para trás. Não. Ele tem que estar com a coluna reta, com os dois pés apoiados no chão e o joelho flexionado em 90 graus. Agora, com relação aos nossos braços, aonde eu vou aferir essa pressão? Qual dos dois braços? No braço direito ou no braço esquerdo? Bem, a Organização Mundial de Saúde padronizou que a aferição da pressão tem que ser no braço direito, ok? O braço direito para a aferição dessa pressão. Nada impede que você afira no braço esquerdo, beleza? Não tem diferença de você fazer em uma e outra. O que vai acontecer de diferente é o valor que pode alterar. Faça um experimento aí com vocês agora. Pause o vídeo assim que você estiver aprendido a aferir a pressão e afiram no braço direito e depois faça a aferição no braço esquerdo. Vão reparar que os valores não são iguais, pois o nosso organismo ele é um pouquinho diferente de cada lado. Do braço direito nós temos a grande circulação e no braço esquerdo nós temos a pequena circulação. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa parte anatômica do corpo, eu sugiro que vocês entrem no YouTube ou entrem no Google e pesquisem sobre o sistema circulatório humano.
ok? Então vamos continuar falando sobre a nossa pressão. Já sabemos a postura correta do corpo, já sabemos qual é o braço correto. Agora, qual a posição do braço ideal para mim poder estar fazendo a aferição de pressão? A posição ideal do braço é que o seu braço esteja totalmente reto, estendido. E na direção que você vai estender o seu braço, deixar o braço do paciente estendido, não pode ser pendurado, começa aqui em cima e vai apontando para o chão, nem apontando para cima. O braço tem que ficar reto e tem que ficar na altura do coração. O braço estendido na altura do coração, a gente fala que é a altura pericordial. A altura pericordial é a altura que o braço está na altura do coração, estendido à altura do coração. Essa é a posição correta. Quando você estende seu braço, se você olhar na articulação do braço com o antebraço, tem um abaulamento, um afundamento, é mais fundinho, faz aquela curvinha. Essa curvinha bem na articulação do braço com o antebraço, ela recebe um nome também. Professor, você com mais um nome difícil. Você já falou dessa altura pericordial que eu não sabia. Então anota aí, meu aluno, altura pericordial. Agora, esse abaulamento que tem aí no seu braço e antebraço, aonde o pessoal costuma tirar sangue, ele se chama fossa cubital. Fossa cubital. Vejam bem, já temos outro nomezinho. Fossa cubital. Guarde esse nome. Por que é interessante a gente saber sobre essa fossa cubital? Porque ela vai nortear a gente na hora de colocação do aparelho, na hora de auscultar a pulsação do paciente. Então a gente vai pegar a fossa cubital como referência. O braço do paciente vai estar estendido na altura pericordial, ou seja, na mesma linha da altura do coração, e você vai reparar a fossa cubital. Tranquilo? E a aferição de pressão ela vai se dar de duas formas. Primeiro é a gente colocação do aparelho e depois enchimento do aparelho. E a segunda é a gente estar ocluindo a artéria radial. Lembra aquela artéria que a gente aprendeu a aferir o pulso? A gente vai ter que ocluir ela para poder aferir a pressão. Como assim ocluir, professor? A gente vai fazer um procedimento com um aparelho de pressão que vai fazer com que você pare de sentir a pulsação dessa artéria. Você vai estar lá sentindo, de repente, sumiu, acabou a pulsação. Isso que a gente vai estar fazendo, aprendendo a fazer agora. Não é mágica, é técnica. E vocês vão praticar para vocês aprender. Primeira coisa que eu já sei é qual é a postura do meu paciente. Eu também aprendi algumas regrinhas que tem que ter. Me basear através da fossa cubital e deixar o braço do paciente sempre em linha reta, estendido na altura do coração, que é a altura pericordial. Ok? Até aí tudo bem? Caso você não tenha entendido, dá uma pausa aí no vídeo que eu vou estar aguardando você voltar para assistir tudo. Assim que você chegar aqui, a gente continua o vídeo, ok? Então vamos lá? Agora vamos conhecer os aparelhos que fazem parte do processo da aferição de pressão. Vou começar pelo estetoscópio. O estetoscópio é esse aparelhinho aqui que está em minhas mãos, que os médicos adoram andar com ele no pescoço. Ele é composto de uma ou duas borrachinhas dessa, mangueirinha dessa flexível, que é de borracha. Eu gosto desse de duas mangueirinhas. E nas pontas dele, nas extremidades dele, temos duas coisas. Em uma das pontas a gente vai ter duas hastes e estas hastes têm duas aurículas na ponta. Essas aurículas é para a gente colocar no ouvido, ok? A gente vai abrir e colocar no ouvido. E a outra ponta dessa borrachinha nós temos esse diafragma, essa pecinha com o diafragma. É com isso que a gente vai auscultar, não é escutar, é auscultar. A gente vai auscultar o pulso do paciente. Reparem que ele tem duas, uma grande
e uma pequena, uma grande e uma pequena. Por que, professor? Tem aluno meu que tem desses equipamentos, desse esteto e não sabe para que serve, ainda fala que o deles é quebrado, que só escuta de um lado. Aí quando eu ensino, eles acham assim, nossa, era só isso? Sim, é fácil demais. Vejam só comigo. Esse que tem a parte maior é para auscultar a pulsação de pessoas maiores, ou seja, pessoas adultas, pessoas grandes. E esse pequenininho, então, é para auscultar de pulso de pessoas o quê? Pequenininhas, que são, ou seja, crianças. Ah, professor, mas o meu só estou escutando de um lado, o outro eu não escuto. Por que, que você não escuta? Porque ele abre de um lado e fecha de outro. Ele abre de um lado e fecha do outro. Se ele estiver aberto para ouvir o som do lado maior, ele está fechado para ouvir o som do lado menor. E vice-versa. Se eu quiser escutar o som de uma criança agora e está aberto o lado maior, o que, que eu faço? Eu seguro ele, olha a mágica. Rodei. Quando eu rodei, eu abri esse lado e fechei o outro. Bem tranquilo. E se eu quiser mudar, eu chego aqui e viro novamente. Então você pode abrir e fechar os lados rodando essa partezinha aqui. Ok? E como que eu faço para aferir ao escutar o pulso do paciente? Eu vou colocar as minhas hastes no ouvido com minha aurícula, vou pegar essa pecinha e vou colocar em cima da minha fossa cubital. E vou segurar com esse dedinho indicador. Lembra que eu não posso segurar com o polegar. Eu vou segurar com o dedo indicador ou eu posso colocar o dedo aqui em cima ou eu posso colocar dois dedos aqui embaixo que não seja o polegar. Ó, eu posso segurar assim, com dois dedos, deixa eu ver uma posição para vocês verem, assim, ou eu posso segurar assim com um dedo ou com dois dedos. Você vai segurar da forma que você tenha mais segurança, que você tenha mais estabilidade, ok? Dúvidas sobre o nosso esteto? Nosso esteto é bem tranquilo. Qualquer dúvida, pause o vídeo, volte novamente, assista que eu vou estar aqui esperando. Vamos lá? Então, já viu o vídeo, já voltou novamente, então vamos continuar. O próximo passo é a gente saber, a gente aprender, falar um pouco sobre o nosso aparelho de pressão. Esse é o nosso aparelho de pressão, é o aparelho de pressão manual, que eu falei para vocês. Como que eu sei que ele é um manual? Por causa que ele não tem aquele aparelhinho digital. É fácil, bem fácil. Ele é composto de algumas partes. Primeiro, nós temos a braçadeira. A braçadeira que tem os encaixezinhos. E dentro dessa braçadeira nós temos um equipamento chamado manguito, que é como se fosse uma câmara de ar de pneu de bicicleta, de carro, de moto. E essa braçadeira é o pneu. E você vai encher ela lá dentro, suflar, para poder apertar a artéria, ocluindo essa artéria, ok? E a gente vai aprender essa técnica daqui a pouquinho. O que eu quero que vocês reparem nessa braçadeira? Veja bem, deste lado tem esse quadradinho aqui, ó, com uma setinha, estão vendo? Ó, um quadradinho com uma setinha. Do outro lado, não tem, só tem de um lado. O que significa isso? Esse quadradinho com essa setinha, ele tem que ficar sempre para cima do braço. Sempre para cima. E essa setinha tem que estar apontando para a fossa cubital. Lembra que eu falei para vocês que a fossa cubital seria referência para várias coisas na hora de aferir a pressão? Ela é referência para a gente colocar o esteto, colocar isso aqui na fossa cubital. Ela é referência agora para a gente saber o posicionamento correto da nossa braçadeira. Para mim colocar a braçadeira no paciente, eu tenho que sempre levantar a roupa dele, a camisa dele, e colocar sobre o braço, diretamente na pele. Não posso colocar em cima da roupa, ok? Sempre levante. Eu vou colocar o aparelho aqui para vocês visualizarem a forma correta de colocar. Olha lá, pessoal, coloquei o aparelhinho aqui no meu braço. Olha que bonitinho o meu braço aqui.
coloquei o aparelhinho, aqui está a minha fossa cubital e esse quadradinho está apontando com a setinha para a minha fossa cubital, que fica aqui onde está o meu dedo. Estão todos vendo? E outra coisa importante, o meu aparelho, essa abraçadeira, ele tem que ficar 2 dedos ou 3 acima da fossa cubital que está aqui embaixo. Tem um pelinho aqui do aparelho, a fossa cubital está aqui, 2 dedos acima está a minha abraçadeira. A abraçadeira tem que ficar de 2 a 3 dedos em cima da fossa cubital e essa quadradinho com a seta apontando para a fossa cubital. Eu posso pegar que na outra ponta do meu aparelho, das minhas borrachinhas, existe o meu manômetro. Esse manômetro, ele vem numerado. Os números que vêm dentro dele são números pares, de 20 em 20, ou seja, começa em 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 e assim vai até 300. Os números são numerados de 20 em 20 até 300. Mas entre 0 e 20 tem outro risquinho grande que é o 10, só que não é escrito. Entre o 20 e o 40 tem outro risquinho grande no meio que é o 30. E ele não é escrito. Os números ímpares, múltiplos de 10, não são escritos. Outra coisa que eu tenho que reparar aqui no meu aparelhinho, ele vem atrás com uma garrinha, tá vendo? Essa garrinha dele eu posso colocar aqui na minha braçadeira para facilitar a minha aferição. Olha lá, agora ela está presa no meu aparelho, ok? Ela está presa no meu aparelho, enquanto essa setinha aponta para a minha fossa cubital. E na outra extremidade da mangueirinha eu tenho a pera. Essa é a pera, que é aquela borrachinha que a gente vai apertar para encher o manguito. Essa pera, ela vem com um registrozinho aqui na ponta, ó, um registro. Esse registro, ele fecha para o lado direito e ele abre para o lado esquerdo. Fecha para o direito, abre para o esquerdo. Todas as vezes que você for suflar o seu manguito, encher ele, você tem que fechar a pera. Antes de você encher o manguito, feche a pera para o ar não sair. Senão você aperta a pera, o ar entra, está aberto, o ar sai. Você fecha ali, o ar entra e bate ali, está fechado, não sai. Ok? Fecha para poder encher e abre para esvaziar. Tranquilo? Agora vamos aprender a técnica de ocluir a artéria braquial. Lembra que lá quando aferimos o pulso, a gente descobriu que a artéria radial fica aqui. E para aferir o pulso, a gente coloca o dedinho embaixo da dobrinha aqui do pulso, embaixo do dedo polegar, do lado dos tendões. Coloca ali, encontra o seu pulso radial. Encontrou o pulso radial, você deixa seu dedo lá. O que você vai fazer? Com a outra mão, você vai pegar a pera, vai estar sentindo o pulso do paciente e com uma mão segurando a pera. Você vai olhar aqui para o seu manômetro, que é para esse aparelhinho aqui. E o aparelho de pressão está no braço do paciente. Você colocou o aparelho no braço do paciente, seguiu toda a técnica, segura a pera em uma mão e com a outra mão você coloca o dedo lá na artéria radial. Um dedo na artéria radial, uma mão segurando a pera fechada e o aparelho de pressão no braço do paciente. Você vai ficar olhando esse manômetro e você vai começar a encher. Vou começar a encher aqui, ó. Quando você começa a encher, o manguito começa a suflar. Olha, eu enchi o meu até 180.
180, o que vai acontecer? Você está segurando o pulso do paciente, o manguito está cheio e tentem, não sei se vai dar para ver, o ponteirinho subiu. O ponteirinho está lá no 180. O que aconteceu comigo agora no 180? Eu não estou sentindo pressão no meu braço, não estou sentindo formigamento no braço, não estou sentindo dor, não estou sentindo nada, só que você não sente mais a minha artéria aqui radial. A artéria parou de pulsar. É um milagre. A artéria parou de pulsar. O que eu sei com isso? A partir do momento que ela parou de pulsar, eu vou abrir, esvaziou tudo ali. Agora eu sei que 180 é a marca que neste momento está ocluindo a artéria, a pressão que está ocluindo a artéria do meu paciente. Para que isso serve? É o limite que eu devo encher na hora de aferir a pressão dele. Só que na hora que eu vou auscultar, eu vou pegar o esteto agora, já ocluí, já sei quanto que eu tenho que encher meu aparelhinho, pego o esteto, vou colocar o esteto no ouvido, vou colocar o esteto, o diafragma lá no braço do meu paciente e com a outra mão vou segurar a perinha, fechar ela e vou começar a encher. Vou encher até quanto? No meu caso foi até 180. Aí quando chegar em 180, eu vou olhando aqui o reloginho que vai marcar até 180. Eu posso encher mais até 30 unidades a mais. 180 mais 30 dá quanto? 190, 200, 210. Isso significa que a minha artéria suporta até 210, uma pressão de 210 milímetros de mercúrio, sem que eu sinta dor ou formigamento no meu braço. Então, esse é o valor ideal que eu vou colocar. Ah, professor, na hora que eu estava ocluindo, eu coloquei o meu dedinho aqui na artéria do paciente, enchi a perinha para me ver onde foi só até 150. Então, você vai abrir o registrozinho da pera, vai esvaziar, pegar o seu esteto, colocar ele no ouvido, posicionar o diafragmazinho do esteto sobre a fossa cubital, vai pegar com a outra mão a pera e vai encher até quanto? Não era 150 que você tinha ocluído a sua artéria? Então, agora você vai pegar 150, mais 30 unidades vai para quanto? 150, 160, 170, 180. Você vai encher agora para aferir a pressão até os 180. Agora, professor, que eu já sei até quando encher e como encher, e por que encher, porque oclui a artéria, como que eu sei qual é a pressão máxima e qual é a pressão mínima? Então, meu aluno, é bem simples. Quando você encher o manômetro, ele tem apenas um ponteirinho. Ele vai subir e vai ficar parado numa determinada posição. Imagina que essa lapiseira é o manômetro. Ele subiu, tá vendo ela aqui? Ele subiu e está aqui em cima retinho. Ou seja, o manguito está cheio, você suflou ele. Agora, quando você começar a abrir bem devagar, ele vai começar a descer. Olha, está descendo. De repente, ele vai começar a dar uns kicks. Ele vai descendo em linha reta. De repente, ele dá um kick e volta a descer em linha reta. Dá outro kick, volta a descer em linha reta. Dá outro kick, volta a descer em linha reta. Dá outro kick, volta a descer em linha reta. Dá outro kick e para de dar kick e desce. O primeiro pulinho que ele der, aí você vai ter que estar olhando ali no manômetro para olhar em qual numeração ele vai dar esse primeiro pulinho, essa primeira tremedinha dele aqui. Deu a primeira tremidinha, essa é a pressão máxima. Na última tremidinha que ele der antes de voltar a descer reto, é a pressão mínima. Pegou como que verifica qual é a máxima e qual é a mínima? O primeiro kickzinho que ele vai estar descendo em linha reta, deu o primeiro kickzinho, é a máxima. Aí ele vai dando esses kickzinhos, quando ele der o último, é a mínima. Para você conseguir visualizar isso, você precisa praticar bastante.
Pegue um familiar seu e vai aferir uma vez, duas vezes, três vezes, afere todo dia a pressão dele para você aprender, principalmente a visualizar no manômetro e também ao escutar o batimento, que nem todo mundo consegue escutar de primeira, mas com o tempo você vai apurando o seu ouvido ao escutar sons bem fraquinhos, que tem gente que tem o pulso muito fraco e você vai conseguir escutar assim mesmo. Então, ficou alguma dúvida? Essa é a nossa aula sobre aferição de pressão. Espero que vocês tenham gostado. Pausem o vídeo, voltem ele novamente, revejam quantas vezes vocês quiserem, que é um assunto bem interessante, bem importante para vocês estarem praticando e fazendo no dia a dia de vocês. Então era isso que eu queria passar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!